Alô, pessoal! Amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para você que está acompanhando e falando sobre o jogo que aconteceu, né? Os jogos que aconteceram pelo Campeonato Brasileiro no último final de semana, né? E falando primeiramente o jogo entre Fluminense e Juventude, e foi para cá de 1-1, gol do Marcelo em cobrança de pênalti, e o Juventude marcou com gol do Jadson, com a falha luxuosa do goleiro Fábio, que nós estamos falando aqui, né? Que toquinho para goleiro, toquinho para lá, toquinho para cá na defesa, que ia complicar e aconteceu. E principalmente o que aconteceu nesse jogo. Logicamente que nós vamos falar sobre isso, né? Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal de YouTube, pessoal? Ainda não? Ainda não? Então se inscreva. Se inscreva no canal de YouTube do Conversa de Torcedor, compartilhando os nossos vídeos, compartilhando nossos vídeos, repetindo para você, ativando o sininho das notificações e também deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal de YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversas Torcedor. Terça e quintas, aqui no canal do YouTube, às 6 da tarde ou às 8 horas, o nosso Conversa de Torcedor Notícias e também acompanhando o nosso programa ao vivo de todo sábado às 11 da manhã pela Rádio Nossa Copacabana 98.7 FM, falando para todo o Brasil, através pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet, também pela DAI 98.7 FM, para Copacabana, Lema de Adjacências e no YouTube do Conversas de Torcedor. Tá bom, pessoal? Para todo o Brasil aí, redes sociais, para você que está acompanhando aí em Copacabana, Lema de Adjacências, acompanhando pela DAI 98.7 FM, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Mas vamos falar aqui sobre isso aqui, nesse jogo entre Fluminense e Juventude, meus amigos. O Fluminense, né? O Fluminense que. E vamos falar aqui, pessoal, sobre o jogo entre Fluminense e Juventude, né? O Fluminense que, principalmente aí, tentando uma vitória para escapar aí, para se livrar aí do Z4 e ir para o pelotão de frente na classificação geral do Campeonato Brasileiro. Já o Juventude, que não atuava há um mês por conta de uma razão que teve essa enchente do Rio Grande do Sul, né? Das enchentes, as chuvas, na melhor dizendo aí, que assolaram o Rio Grande do Sul, né? E foi um jogo bastante dinâmico, diga-se de passagem, né? O time do Juventude, né, que imprimiu o seu jogo, imprimiu o ritmo de jogo forte, né? O ritmo de jogo forte, por sinal, e criando boas oportunidades, poderia sair com uma vitória no Maracanã. Poderia sair com uma vitória dentro do Maracanã. Então, o Fluminense abriu o marcador com uma cobrança de pênalti do Marcelo e no segundo tempo o Jadson fez o gol empatando, aproveitando o erro do Fábio, né, no jogo, inclusive, né, e o time do Juventude empatou e o resultado não agradou a torcida tricolor e saiu, o jogador saiu debaixo de vaias da torcida. Então, 15º colocado o time do Fluminense, né, com 6 pontos ganhos, e o 14º colocado, o Juventude, pulando para a 14ª colocação nesse Brasileirão. E vamos falar aqui no primeiro tempo de partida, o Juventude chegou ao Maracanã com uma postura ousada, em tese de explorar os espaços da equipe do Fluminense, espaços dados pela defesa tricolor, né, inclusive, em que, com as jogadas de velocidade, né, principalmente aí de jogadores muito importantes no setor de ataque, como o Lucas Barbosa, por exemplo, o Eric Farias e o Marcelinho, né, no ataque com o Nenê, organizando aí meio de campo para tentar conseguir ter nos ataques. E a equipe do Roger Machado, nos primeiros minutos de jogo, conseguiu um certo domínio e ficando muito perto de abrir marcador com o Marcelinho e o Nenê, né? Né, principalmente ele, que chutou uma bola que o Fábio desviou para a trave, né, desviando aí para a trave. Então, o Fluminense resistiu à forte pressão do adversário, no começo, né, da forte pressão, né, do adversário visitante, do time do Juventude, e conseguiu equilibrar as ações da partida, pelo menos no quesito posse de bola, né, que teve aí a equipe do Fluminense tendo aí tentando conseguir mais aproximação, tentar conseguir fazer, mas pecava, a equipe tricolor aí, digamos assim, pecava, né, pecava sobre de um ritmo lento que facilitava
a marcação do time do Juventude. Pecava sobre, tendo essa situação de ter um ritmo lento, pecava, né? Pecava de uma maneira, de um ritmo lento e tendo a facilidade na marcação aí do time do Juventude. Principalmente aí, porque tem o Ganso no setor de meio de campo, né? Com o Alexander e também com o jogador Martinelli, que voltou a ser titular na sua posição, por conta da situação em que o time do Fluminense tinha aí os zagueiros lesionados e tal. Então, meus amigos, nessa história toda que a equipe do time, repito, o time do Fluminense pecava nas ações, tendo uma lentidão para tentar conseguir fazer as jogadas para o ataque, de um ritmo lento, uma lentidão, né? Que facilitava dentro da marcação da equipe gaúcha, da equipe do time do Juventude, repetindo. E aos poucos, algumas trocas de passes facilitavam isso, alguns passes tentaram se encaixar, foram se encaixando, e aí o Cano teve duas boas oportunidades na partida no primeiro tempo. E aí, na etapa final de jogo do primeiro tempo, o Ganso encontrou o Martinelli na área, o Thiaguinho chegou atrasado no desarme, fez pênalti, e o Marcelo fez o gol para a equipe do time tricolor, né, fazendo 1-0 aos 42 minutos de jogo do primeiro tempo. E aí, o Juventude até também teve a substituição do. Entrou o Thiago Santos para a vaga do Felipe Melo, né? Por conta de lesão, inclusive. E no Juventude, voltou no intervalo na partida, pressionando por conta, né, em busca do empate, que levou o perigo com o Jadson e o Lucas Barbosa. E o Fluminense aproveitando os espaços deixados da equipe do time do Juventude, para tentar ampliar o jogo e criando as oportunidades em finalizações, por exemplo, do Marcelo e do Cano, certo? E aí teve a situação da equipe do time do Juventude, aos 21 minutos de partida, em que nós falamos aqui muitas das vezes que o time do Fluminense troca mais os passes, né, para a defesa, né? Então, é toque para lá, toque para cá. Pois bem, a equipe do time do Fluminense falhou, principalmente do goleiro Fábio, que se atrapalhou com a bola nos pés, né? E aos 21 minutos, né, o time do Juventude apertando a saída de bola do Fluminense, apertando a saída de bola, né? Que pro Fernando Diniz é proibido dar chutão, né? Lógico. E o goleiro Fábio se atrapalhou com a bola nos pés e errou a jogada e errou o passe fatal, ou melhor dizendo, um passe, né, bobo, né? Errando um erro infantil, né? Diga-se passagem, um erro mais do que infantil. Entregando de bandeja para o Jadson, que leu a jogada, né, dentro do ataque, interceptando, né? Interceptando livre para marcar o gol da equipe do time do Juventude. Então, o ritmo da partida depois do gol do Juventude, diminuiu. E aí teve algumas trocas das duas equipes, né? Tiveram aí o Fluminense tentando conseguir para fazer o gol de desempate, né? Colocando o John Kennedy, o Diogo Barbosa e o Renato Augusto, né? O Renato Augusto para tentar conseguir ter mais espaços no meio de campo, para ser mais ofensivo a equipe do Fluminense. Já a equipe do time do Juventude, que teve aí o Gilberto, Mandaca, o Eric Popó, que nós vamos falar aqui daqui a pouquinho aqui, o Luiz Oyama e Rildo, né, da equipe do time do Juventude. Então, e por falar em o Eric Popó, né, o ritmo de jogo teve aí, diminuiu, né, no final da partida, sobraram faltas e também passes errados, inclusive o Eric Popó, inclusive, que eu já tinha falado aqui, que havia entrado para disputar os minutos finais, recebeu 2 cartões amarelos e foi expulso rapidamente. E mesmo com um homem a menos, ou menos, mesmo com um homem a mais, melhor dizendo aí, o Fluminense não teve melhorias, não teve melhorias no seu futebol e pouco ameaçou e deixou o campo sob vaias dos torcedores do Fluminense. Então, meus amigos, o Fluminense, né, que ganhou o jogo contra a equipe do Alianza Lima na semana, né, na semana anterior pela Libertadores da América, né, na última semana pela Libertadores, né? E aí você vê que nesse jogo aí que faltou um pouco mais de capricho, um pouco mais dentro do
da equipe do Fluminense ganhar o jogo. E aí não conseguiu vencer, né? E a torcida do Fluminense, né, ter a situação de ficar, assim, com toda a razão de ficar insatisfeita, né? Lógico, o Fluminense não conseguiu a vitória. E aí aconteceu de uma maneira que o Fluminense não jogou bem no segundo tempo, né? Nos minutos finais da partida, que não teve tentar um poder de reação para tentar conseguir a vitória e não conseguindo conseguir, né? Conseguir essa vitória. E o time do Juventude fez daquilo que precisava, né? Tentar conseguir fazer, imprimir o seu jogo, imprimindo o seu jogo é, de uma de um começo aí do primeiro tempo, ter um ritmo de jogo dele, né? De uma maneira intensa, né? De uma coisa intensa da equipe do time do Juventude, criando boas oportunidades, e aí, que eu até repito, sairia com a vitória no Maracanã, né? Por conta da situação que o time do Juventude teve na partida. Então, meus amigos, o Fluminense enfrenta o Botafogo, né? No próximo dia 11, o Botafogo e Fluminense no clássico vovô, no estádio Newton Santos, a partir das 8 horas da noite. E nessa semana, no dia 5, né, na quarta-feira, temos o Juventude contra a equipe do time do Atlético Goianiense, nesta quarta agora, a partir das 7 horas da noite, né, que vai jogar hoje, inclusive, né, o jogo entre Juventude e Atlético Goianiense, um jogo adiado no Campeonato Brasileiro de Futebol. Correto, pessoal? Então temos aí o Fluminense precisando muito melhorar e agora contra o Botafogo, que é um clássico carioca no Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, vamos ver que vai dar, o que vai acontecer. Certo, pessoal? Muito obrigado pela sua companhia de sempre em mais um pós-jogo com você aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, ativando o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real, compartilhando para os seus amigos e deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho e também acompanhar pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. Terça e quintas, 18 horas aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor Notícias e às 11 da manhã de todo sábado temos aí o Conversa de Torcedor pela rádio NSC 98.7 FM, pelo YouTube do Conversa de Torcedor, pelo site radioNSC.com e pela Rádiosnet, acompanhando tudo sobre as informações do futebol carioca e do esporte em geral. E também na Copa América, tá chegando a Copa América, que nós vamos estar acompanhando a seleção brasileira de Dorival Júnior. Tá bom, pessoal? Valeu, galera. Um forte abraço para todos vocês. Repito, forte abraço, felicidades e até o próximo pós-jogo. Valeu, galera!